Yoroichi Tsugi-kuni é um lendário caçador de demônios que existiu há quase 500 anos no universo de Demon Slayer. Em tempos antigos no Japão, gêmeos eram um sinal de mau presságio, e sendo Yoroichi o mais novo, ele seria deserdado e seu pai o quis morto. Porém, sua mãe não deixou. Na infância, enquanto o primogênito se preparava para assumir os negócios da família e praticava sua esgrima, Yoroichi disse que queria ser um samurai também, e assim treinou junto de seu irmão mais velho, Michikatsu. Yoroichi facilmente derrubou seu tutor no treino com espadas de bambu, o que impressionou a todos, principalmente por Yoroichi ser uma criança ainda. A mãe de Yoroichi e Michikatsu tinha uma doença fatal, por isso iria eventualmente morrer, e antes de completar os 10 anos de idade, Yoroichi decidiu deixar o templo para que não atrapalhasse nos negócios de seu irmão, e assim fez e viveu normalmente por um bom tempo. Durante esse tempo ele conheceu Uta, e após muito tempo junto dela, eles decidiram se casar e tiveram um filho, porém ele acabou sendo morto por um demônio, junto da própria Uta, o que levou Yoroichi a se tornar um caçador de demônios. Ele ensinou sobre a técnica da respiração do sol para todos, mas ninguém soube realmente como dominá-la. Por isso, desenvolveram respirações derivadas da mesma, como a do fogo, da água e etc. Nem mesmo seu irmão, que também era um caçador de demônios naquele ponto, soube. Por isso, desenvolveu a respiração da lua. Yoroichi um dia encontrou Muzan Kibutsuji, o líder dos demônios, e facilmente o derrotou, mas por um vacilo o deixou fugir, e quase que junto desse evento seu irmão Michikatsu se tornou um demônio também, conhecido agora como Kokochibo. Isso fez Yoroichi ser exilado dos caçadores de demônios. É também visto que após isso, ele foi conversar com o ancestral de Kamado Tanjiro, Sumiyoshi, e é possível vê-lo segurando a filha deste no final. Yoroichi morreu em combate contra Kokochibo, quando estava prestes a matá-lo. Não por ser derrotado, mas por causas naturais. Ele morreu de pé, sem ter perdido uma única vez na vida. Respiração do Sol. A respiração do sol é um estilo de esgrima usado unicamente por Yoroichi, e ela serve como base para todos os outros estilos de respiração. Ninguém foi capaz de aprender, além de um grupo de espadachins que foi vagamente citado. As variações da respiração do sol são respiração da água, respiração das chamas, respiração do vento, respiração do trovão, respiração da pedra e respiração da lua. Kokochibo menciona que todos os espadachins que soubessem a respiração do sol foram mortos por ele e Musa. É bom notar que esses espadachins sabiam na teoria, mas não na prática, a respiração do sol. É especulado que a respiração do sol e a dança do deus do fogo são a mesma, desde que há uma 13ª técnica desconhecida, que um usuário da dança do deus do fogo pode aprender da respiração do sol. Shinjuro Rengoku também identifica a dança do deus do fogo como a respiração do sol, através das memórias de seus ancestrais. O kanji de sol é pronunciado da mesma forma que o kanji de fogo também, o que alimenta a possibilidade de ser a dança do deus do fogo. Como seu irmão gêmeo, Yoroichi é um homem alto e musculoso, com cabelos longos e espetados com pontas vermelhas, que ele mantinha um rabo de cavalo preso. No entanto, ao contrário dele, ele era um pouco mais esbelto e tinha franja mais curta, e cabelos mais ondulados do que seu irmão. Sua marca de matador de demônios estava no mesmo lugar no topo de sua testa que Tanjiro, embora de uma cor mais clara. Yoroichi é sempre visto com um olhar solene e calmo no rosto, raramente mostrando emoção. Ele também usava um haori vermelho sobre um kimono de cor laranja muito pálido, com uma espada carregada no lado esquerdo de sua cintura. Ele usava brincos criados por sua mãe como amuletos. Mais tarde, ele os deu a seu amigo Sumiyoshi, que então passou os brincos para os seus descendentes, e eventualmente para Tanjiro também. Geralmente Yoroichi tinha uma disposição baixa e serena, evidente quando matava demônios sem mudar a expressão, ou quando Musa era pego de surpresa por sua imensa habilidade porque parecia despretensioso. Por causa da afeição gentil, a maioria não conseguiria dizer o que ele estava sentindo. A única pessoa que podia ler seus sentimentos sem dificuldade era sua esposa Uta. Ele também era extremamente humilde, vendo a si mesmo como apenas mais um homem e ninguém especial, apesar de seus atributos divinos. Apesar de ser principalmente diferente, ele experimenta emoções fortes.
Por exemplo, ele lamentou a perda de Yuta e seu filho não nascido por 10 dias seguidos, e foi levado às lágrimas ao ver a alegria que Sumire demonstrou pelos simples atos de ser erguida. Ele também sorriu e expressou gratidão a Sumiyoshi, depois que seu amigo lhe disse que sua vida não era inútil, e prometeu preservar suas formas de respiração solar através de seus descendentes. Yoroichi também é muito gentil, mostrado quando ele estava a caminho de buscar uma parteira em preparação para o nascimento de seu filho, pois ele parou no meio do caminho para ajudar um velho que conheceu ao longo do caminho. Quando criança, foi mostrado que Yoroichi adorava e idolatrava seu irmão mais velho, Michikatsu, mesmo declarando que apoiaria o sonho de seu irmão de se tornar o samurai mais forte da terra, e o próprio Yoroichi se tornaria o segundo mais forte, mas acaba que realmente ele se tornou o mais forte. Mesmo em sua infância, ele também era extremamente reservado e quieto, mesmo sendo considerado surdo por sua família por 7 anos, pois nunca falava. Yoroichi ama muito sua família. Ele cuidou de sua mãe doente quando ninguém mais sabia que ela estava doente, e protegeu seu pai não contando a ninguém sobre como ele o repreendeu quando criança. Ele gostava particularmente de seu irmão gêmeo mais velho, evidente quando ele manteve a flauta que Michikatsu lhe deu antes de fugir da casa até sua morte. Quando o conheceu depois de 60 anos, o seu irmão Michikatsu tinha abraçado sua nova vida como demônio. Yoroichi ficou profundamente devastado e triste com o que seu irmão se tornou, expressando como a visão de seu irmão era comovente, e até chorou. Ainda assim, ele tentou matar o próprio Michikatsu para detê-lo como um traidor do corpo de extermínio de demônios. Yoroichi é sem dúvida o mais forte Demon Slayer conhecido na história. Ele nasceu com a marca Caçador de Demônio, além de possuir um físico divino e talento inato de esgrima. Como uma criança que nunca pegou uma espada antes, ele foi capaz de derrotar um instrutor de espada treinado sem esforço algum, e ele foi referido como o prodígio milagroso incomparável. Depois de treinar como um caçador de demônio, Yoroichi pôde derrotar vários demônios. Seu irmão mais velho afirmou que quando criança não podia nem se comparar a ele como adulto. Ele sozinho foi capaz de encurralar Muzan Kibutsuji e derrotá-lo em um instante e o deixou à beira da morte, até que ele conseguiu escapar. Apesar de ter evitado a morte, Muzan ficou profundamente marcado por aquele encontro, se referindo a ele como um monstro, e até mesmo as lembranças de Yoroichi causaram os corpos de outros demônios que nunca o conheceram a tremer. Pouco antes de sua morte, de pelo menos 85 anos de idade, ele lutou contra seu irmão gêmeo mais velho Kokuchibo, que se transformou em um demônio. Apesar de sua idade avançada e cegueira aparente, ele rapidamente ganhou vantagem na batalha com um único movimento, cortando sua garganta antes de finalmente morrer em pé ileso. O próprio Kokuchibo admite que se Yoroichi lançasse o segundo golpe antes de morrer, ele teria o matado, enquanto comentava que o poder de Yoroichi ainda estava em seu auge. Yoroichi é o progenitor da marca Caçador de Demônio, nascendo com ela, possuindo as tremendas habilidades físicas concedidas por seus efeitos durante toda a sua vida. Ao contrário de todos os outros usuários de marcas em sua época, Yoroichi foi capaz de desafiar o destino e viveu cerca de 85 anos de idade, visto que normalmente a pessoa que despertasse a marca vivia até os 25 anos de idade. Atualmente não se sabe por que Yoroichi é imune aos efeitos da marca, mas provavelmente é porque ele foi o primeiro a tê-la e nasceu com ela naturalmente, ao contrário dos outros portadores da marca, que deve treinar para alcançá-la. Espada Nichirin vermelha brilhante. Yoroichi é a primeira pessoa a ser capaz de transformar sua espada Nichirin em uma cor vermelha brilhante, pois ele nasceu com a marca que deu aos usuários a capacidade de transformar sua lâmina em vermelho brilhante. Ao lutar, Yoroichi pode tingir sua espada preta de vermelho brilhante à vontade, dificultando a regeneração aprimorada de demônios, até mesmo a regeneração instantânea de Muzan, queimando em nível celular, deixando cicatrizes em seu corpo por centenas de anos. Mundo transparente. Yoroichi tem acesso ao mundo transparente desde seu nascimento e pôde usá-lo com surpreendentemente proficiência, evidente quando ele pôde observar expansões pulmonares e contrações musculares dentro de uma pessoa e adivinhar quando atacá-las. Essa habilidade lhe concedeu uma vantagem contra Muzan, permitindo a ele encontrar suas fraquezas instantaneamente e dominá-lo. Percepção extrasensorial.
Fora do sexto sentido concebido pelo mundo transparente, que lhe permitiu ver o funcionamento interno de uma pessoa, Yoroichi também possui habilidades sensoriais extremamente afiadas, capazes de detectar coisas fora do alcance normal da percepção. Como a maioria dos Demon Slayers de alto nível, Yoroichi seria capaz de dizer a força de seus inimigos de relance. Durante o primeiro encontro de Yoroichi com Muzan, ele poderia dizer imediatamente que por destino ele nasceu nesse mundo para derrotá-lo. Yoroichi também foi capaz de sentir com precisão a aura do Rei Demônio, que ele descreve como magna em erupção de um vulcão. Intelecto genial. Como uma criança prodígio, Yoroichi é extremamente inteligente. Apesar de não falar durante a maior parte de sua infância, suas primeiras palavras foram muito claras e pronunciadas. Ele também demonstrou maturidade além de sua idade, pois notou a doença de sua mãe e o ajudou até sua morte. Como outra prova de seu intelecto aguçado, ele poderia usar imediatamente o mundo transparente em combate, apesar de nunca ter usado antes, sendo capaz de descobrir intuitivamente que os pulmões da pessoa se expandirão antes de atacar e que ele precisava observar o movimento ósseo, a contração muscular e o fluxo sanguíneo, que ele usou a seu favor instantaneamente no meio da batalha, mesmo com apenas o conhecimento de como segurar uma espada corretamente e entrar em posição. Ele foi capaz de dominar instantaneamente um instrutor de espada treinado, fazendo com que ele ficasse inconsciente e causasse muitos ferimentos por todo o corpo. Ele foi capaz de modificar sua técnica da respiração para se adequar às habilidades dos outros, os adaptando às suas forças individuais. Além disso, ele foi capaz de supor que as fraquezas de Muzan eram seus 12 órgãos, e ele poderia criar uma técnica totalmente nova numa fração de segundo para derrotá-lo. Yoroichi possui níveis de velocidade incomparáveis, que superam todos os outros personagens da série, incluindo o do Rei Demônio, mostrado quando ele foi capaz de evitar todos os ataques que Muzan lançou nele, e quase fatalmente ferir Muzan com um único movimento, apesar da própria velocidade e força imensuráveis do demônio. Mesmo quando Muzan se dividiu em 1800 pedaços de carne para escapar, Yoroichi ainda conseguiu reduzir o número para 300 em meros segundos. Mais tarde, quando Yoroichi estava em seus 80 anos de idade, ele poderia atacar Kokuchibo, o subordinado mais forte de Muzan, quase cortando seu pescoço instantaneamente, apesar de Yoroichi dizer a ele quando ele atacaria. Como outro testemunho de sua velocidade de movimento divina, Yoroichi Type 0, o boneco robô modelado após ele ser usado por caçadores de demônios para treinar, foi construído com 6 braços, porque 2 braços sozinhos não podiam replicar os movimentos de Yoroichi. Mesmo quando criança, Yoroichi pôde correr por um dia inteiro sem descanso. Ele até comentou que não se sentia nem um pouco cansado. Sua vitalidade também está além do nível humano máximo, sendo capaz de sobreviver sem comida ou água por 10 dias inteiros enquanto abraçava sua esposa morta. Além disso, Yoroichi viveu até os 80 anos, sem que seu poder diminuísse nem um pouco, como mostrado quando ele instantaneamente superou Kokuchibo durante o confronto final. Quando ele era adulto, ele foi capaz de cortar sem esforço o pescoço de Muzan Kibutsuji, a parte do corpo mais fortificada do demônio mais forte que existe. Durante o confronto, Muzan observou que Yoroichi não emanava absolutamente nenhum senso de motivação, ódio, raiva, espírito de luta, animosidade ou mesmo sede de sangue, apesar de estar no meio da batalha contra ele, tornando praticamente impossível prever seus ataques, ou avaliar quão poderoso ele era com seus sentidos. Isso deu a Yoroichi uma vantagem na batalha contra Muzan, pois ele subestimou sua força, um erro que abalou o Rei Demônio até hoje. Curiosidades. A bolsa em que Yoroichi carregava a flauta de seu irmão parecia ter sido feito com tecido de Uta, o kimono de sua falecida esposa, devido aos padrões semelhantes. A relação entre Yoroichi e Michikazu é paralela à mitologia das divindades shintoístas, Amaterasu e Tsukuyomi. Amaterasu é a mais sagrada das divindades shintoístas, a deusa do sol, e Tsukuyomi, o deus da lua. Nesse conto, o Tsukuyomi matou outra divindade shintoísta, e Amaterasu se recusou a olhar para ele novamente, se movendo para outra parte do céu, iniciando o ciclo de dia e noite. Assim como as divindades, os irmãos também brigam, e escolheram caminhos diferentes, o de caçador de demônio e o de demônio, desenvolvendo suas respectivas respirações do sol
e da Lua. O dublador japonês de Oroichi tem o papel de Kakashi Hatake em Naruto Shippuden. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comente abaixo o que você achou da história do Oroichi e deixe o seu like para eu trazer mais vídeos como esse. E se assegura de ativar o sininho para quando sair um vídeo novo você ser notificado. Eu vou ficando por aqui, respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!